O Álvaro falou que a Camila Loures deixou ele com fome, que se ela não aceita que ela é uma ex-obesa, isso é um problema que ela tem que tratar no psicólogo, e foi uma péssima profissional na hora de entrevistar ele no podcast. Camila deixou claro que não concorda que um homem zombe ou brinque com o corpo de uma mulher, que ela merece respeito pelo trabalho dela na internet, por tudo que ela conquistou. Todas as trocas de farpas e indiretas que o Álvaro mandou pra Camila Loures antes e depois do podcast. Essa história tem muitos detalhes e muitas camadas, por isso esse vídeo é especialmente para isso. Recapitulando, o Álvaro foi chamado pro podcast da Camila Loures, só que a Camila Loures já tava com meio um rancinho, talvez ferida com o Álvaro, porque ela descobriu que ele falava mal, supostamente, dela pelas costas dela, principalmente do corpo, do sobrepeso, dos clipes, da carreira dela como cantora. E porque o Álvaro, dias antes do podcast, tinha postado um vídeo de meme com a Rafa Uckmann e o Lucas Guedes, e teria respondido um comentário que citava a Camila Loures, e até fixado esse comentário. Mas vamos lá, há uma semana atrás, o Álvaro foi convidado para o podcast, que é apresentado pela Camila Loures e a Mari Menezes. Nesse podcast, acabou acontecendo uma troca de farpas entre o Álvaro e a Camila Loures, e que as pessoas começaram a dizer que a Camila Loures não foi profissional e destratou o Álvaro durante o programa. Isso viralizou durante alguns dias, a Camila Loures não tinha se pronunciado, até que ela começou a postar indiretas no perfil dela aqui do App Vizinho e responder comentários que também citavam o Álvaro. Primeiro eu vou deixar o vídeo da troca de farpas e depois colocar tudo gradativamente em ordem cronológica, da forma que aconteceu pra vocês entenderem do que eu tô falando. Tem um clipe seu que você tava, eu acho, numa lancha. Mas você na lancha, assim, desse jeito que é isso. Só é uma lancha em cima da outra. Gente, eu estava imensa, mas enfim, cara, minha skin. Depois que o podcast foi pro ar, esses cortes começaram a viralizar na internet, a Camila Loures começou a receber hate e ser cancelada por isso. O Álvaro postou um vídeo de humor junto com o Lucas Guedes e a Rafa Uckmann, que as pessoas logo associaram a Camila Loures, e o Álvaro não fez questão de esconder essa associação que tinha. Mímica, quem usou? Vai, ó. Gostoso, gorda, pamonha, obesa, saco de batata, variante, comoda, perna fina, coxa amarrada na frente da porta. Cadê sua bunda? Sobrancelha de esquilo, bundada, papada de nosso sem orelha, imensa, barriga grande, batata, saco de batata do Toy Story, peito mole, peito de ovo frito, sem bunda, perna peluda. Acabou o vídeo, tá? Quem sou eu? Michael Jackson! Homem! A mulher! Calva! Ou não, a gente não sabe o que é. Cabelo de peruca. Ela calva! Cabeça de azepique. Feia! Magra, por osso. Oxi! Cachorra! Animal! Selvagem! Esse vídeo foi postado tanto aqui no App Vizinho quanto no aplicativo das fotos. E nos dois aplicativos associaram esse vídeo a Camila Loures. No aplicativo das fotos, comentaram vocês com a Camila Loures antigamente. E o Álvaro simplesmente fixou o comentário. E aqui no App Vizinho, no print que a própria Camila Loures postou no vídeo que eu vou deixar pra vocês, ele também respondeu um comentário que dizia: era assim que vocês falavam da Camila. Não acompanham. Aí ele colocou: pior. Depois disso, a Camila Loures, não satisfeita, se sentiu mal com tudo isso, resolveu também hablar na internet. E antes de responder os comentários, a Camila Loures também falou sobre isso no podcast do Jax, que foi o mais recente. Saiu nas partes fofocas, Camila deixa constrangido apresentar a pessoa, só que cortaram, deixou a parte só que eu constrangi, só que ele veio antes constrangendo. Aí eu falei, gente, como é que o povo faz o corte assim? Que loucura. Mas assim, eu amo ele demais, eu falo assim que quando a gente resolveu essa treta, inclusive, né, eu falei com ele assim, cara, vou te falar, eu gosto tanto de vocês que, de verdade, até aceito vocês falavam, acho que tá bom, eu gosto de vocês demais, sabe? Mandar os seus tipos de indiretas. Aí a Camila postou um vídeo: fulano não fez por mal, abre aspas e fecha aspas. Aí ela colocou: mas tenho a leve impressão de que também não foi por bem. E um dos fãs da Camila Loures comentou: se ele falou no próprio podcast, imagino que não fala pelas costas, kkkk. E ela respondeu embaixo: né. Aqui, ó. Respondido pelo criador. Foi daí que foi o estopim do primeiro pronunciamento do Álvaro, porque não foi só um, foram dois. Assim como o da Camila Loures também, foram dois. Eu vou deixar em ordem cronológica pra vocês, a partir do primeiro, que foi do Álvaro, e depois o da Camila Loures, depois o segundo do Álvaro, que ela teve que responder o vídeo que a Camila Loures postou dizendo que ele tinha sido machista e não deveria estar falando do corpo de uma mulher. Mas enfim, vamos lá. Isso. Quarta-feira, na quarta-feira que vem, ele aguarda no Largo de Bambu às 3 horas da tarde. Rodeou e caiu aonde? No meu toba, como sempre. Engraçado que toda vez que eu estou envolvido em alguma fofoca, eu estou aqui nesse mesmo cenário com essa mesma regata, gente. Essa regata tem história. Desde que eu participei do podcast da Mari Menezes e da Camila Loures, tem surgido um corte aí, né, onde, segundo ela mesma, a Camila, eu constrangi ela e ela me constrangeu. Eu não me sinto constrangido em nenhum momento, tá, gente? Inclusive, neguei até a morte. Eu sou assim quando só pega no flagra. Eu nego.
Ainda com prova eu nego, imagina sem. Até saiu nas fofocas, Camila Ela deixa falou ontem. constrangido apresentar a pessoa. Só que cortaram, deixou a parte só que eu constrangi. Só que ele veio antes, constrangido. Você, em nenhum momento eu me senti constrangido, você acredita, gente, de verdade mesmo, eu só neguei. E eu tô usando essa plataforma aqui porque é a plataforma que ela tem usado pra mandar indireta pra mim e tentar me cancelar nos comentários aí, enfim. Em nenhum momento ela chegou pra mim pra resolver isso no WhatsApp. Se ela se disse com uma minha amiga assim, e se isso feriu tanto ela devia ter vindo falar comigo no WhatsApp. Na minha cabeça era super normal. Eu adoro falar do meu passado, inclusive a pergunta que eu fiz, a minha fala, foi referida à pergunta que eles fizeram na época que eu tinha sobrepeso. Assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a Lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, eu peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto eu vi que não. E aí eu tô levando no rabo por uma coisa que ela nem veio discutir comigo sobre quando ela soube dessa fofoca. E a fofoca é o seguinte, gente, a gente estava numa casa, entendeu? Eu tava lá comendo pizza, divertindo. Chegou um momento que uma pessoa, que era amiga dela, inclusive, chegou lá e botou os clipes dela pra gente assistir e a gente riu. Foi 2 clipes. E eu achei engraçado, eu não podia rir, eu era maior que ela na época. Então não foi questão de cor, foi porque eu achei engraçado e acabou. Pra mim era um meme. E pra mim, tudo bem ser meme também. Eu me acho meme e tá tudo bem, gente. Tem um momento que a gente se reunia pra assistir os clipes da Camila Loures. Você é quem? Na Britney Spears, né? Pra gente se reunir numa casa pra assistir seu clipe? Não, minha filha. Você é cantora de bambolê. Chegou um momento lá que o menino botou o clipe pra você assistir. Eu achei engraçado, todo mundo riu. E ficou por isso mesmo. E a pessoa que botou o clipe foi fazer a fofoca pra ela. Essa é a maior fofoca e ela sabe disso. Inclusive, ela sabe tanto que ela foi pedir a minha ajuda, né, pra resolver a situação com as 2 pessoas que ela brigou, que era amiga dela e tinha feito a fofocaiada. E eu fui lá e ajudei. E ela voltou a falar com as 2 pessoas e comigo também, vida tranquila. Isso deve ter uns 2 anos que aconteceu, mas ela resolveu trazer à tona agora. Esse é um dos motivos que eu ignorei as 7 vezes que a Camila me chamou pra participar do podcast dela. A última vez que eu participei de algum projeto da Camila, eu acho que foi em 2023, que foi o podcast dela na época, eu não lembro quem era a apresentadora, mas no camarim ela chegou pra mim e falou assim, Álvaro, você quer que eu não pergunte sobre alguma coisa? Eu disse, não queria que você perguntasse sobre isso. Quando chegou no ao vivo, o que ela fez? Ela perguntou. A coisa que ela perguntou pra mim, que eu disse assim, o que você quer que eu não fale? Eu digo, eu não quero que fale sobre isso, isso e isso. Ela chegou, Álvaro, isso, isso e isso. Fiquei numa corda. Desde então eu resolvi não participar mais de podcast, inclusive tem anos que eu não participo de podcast, e eu participei desse pela Mari Menezes. A Mari Menezes me encontrou em Goiânia, disse que queria muito que eu participasse, porque ela achou que ia ser engraçado, e foi maravilhoso o podcast, tá? Não estou negando aqui, teve esse corte que viralizou, mas o podcast foi todo incrível, todo engraçado, eu vi a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui no TikTok, porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista, a hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito, que tem a feira pra fazer lá, então eu arquei. Arquei com motorista, arquei com coisa de translado, tudo, porque o podcast dela fica dentro da casa dela, gente. A menina nem pra sair de casa sai. Fui eu que arquei com tudo, lá na Faville. Então você imagina quanto não é um motorista do São Paulo pra Faville. Tanto que eu cheguei atrasado, passei 2 horas e meia no trânsito. E tudo saiu do meu bolso. A minha não custeou nada. Se ela tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo do meu bolso, pra estar tentando me cancelar nos coisas. Não achei justo. Paguei caríssimo na passagem pra ir pra esse podcast. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. E ainda tô sendo cancelada, eu gastei pra ser cancelada. Vê se pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que tá super empolgada no projeto. Nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas, porque sempre teve uma pergunta. A minha conversa com a Mari sempre flui muito bem. E foi incrível participar mesmo. Eu só não esperava que ela fosse tentar fazer desse limão uma limonadona. E nem uma coxinha tinha pra eu comer no podcast. Eu falo mesmo, tava morrendo de calor lá. Botou uma coxinha pra eu comer. Quando eu fui comer era um Doritos. Eu tava azul da fome, passei 2 horas no trânsito. Quando eu cheguei lá era Doritos e Decadura Fini, que eu amo também, mas tava morrendo de fome. Então assim, fui de bom grado, tá bom? Amei a entrevista, só não tô entendendo mesmo o seu pós. Mas já que você está lidando com tudo aqui na internet, eu queria que você falasse o porquê desse auê todo que você está fazendo com o seu passado, que você inclusive se promove. Você lançou linha fitness, você já lançou remédio emagrecedor, se eu não me engano. Já fez um mousse com tudo que aconteceu na sua vida. Mas quando chegou em mim, que inclusive ajudei você a se reconciliar com seus amigos que você tinha brigado, você tá tentando me cancelar, menina? E eu amo que ela já falou assim, eu sempre quis participar do grupo de vocês. E como? Primeira brincadeirinha, ela já tá aqui, traumatizada, com constrangimento. Uma brincadeirinha, um riso que eu dei vendo um clipe. Por isso você nunca participou do grupo. A gente ri da gente mesmo que dirá dos outros.
Depois desse pronunciamento barra humilhação que o Álvaro fez, que eu achei bastante pontual e coerente, a Camila Loures também se pronunciou. Essa fofoca, então, entre eu e o Álvaro, né? Ele postou hoje aqui, né, a resposta dele. Então, vamos lá. Primeiro ele fala que eu tô tentando cancelar ele nos comentários. Só que, Álvaro, você fez um meme onde você fixa o comentário. É assim que vocês faziam com a Camila Loures? E no TikTok você respondeu, pior. Ó, tá aqui um meme. E aí o povo colocou vocês com a Camila Loures antigamente. Você fixou. E aqui no TikTok você respondeu, pior. E o meme é humilhando. E eu queria saber onde é normal um homem falar do corpo de uma mulher. Zombando, humilhando, a troco de nada. Acho sim uma falta de respeito. Nunca fiz isso com você e nunca tirei liberdade pra fazer isso comigo, tá? Mesmo que éramos amigos. Na verdade, nem sei se éramos amigos, né? Mas não precisa de gostar de mim. Respeito é o básico. Aí, a pergunta que eles fizeram na época que eu tinha sobrepeso. Assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a Lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, você peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto vi que não. E aí eu tô levando... Tá desculpado. E sobre a liberdade de brincar, quando eu descobri isso, vocês faziam isso nas minhas costas. Nunca fez isso na minha frente, entendeu? Fica a dica, não faz isso mais de zombar o corpo de ninguém. E eu não te chamei no WhatsApp pra resolver, porque, real, não tem nada pra resolver. De verdade mesmo. Ontem eu só falei no podcast porque veio de lá, né? Começou com você zombando, eu respondi. No outro dia, essa nossa parte de fofoca falando que eu te ofendi, sendo que só botaram a minha parte, não botaram a parte antes, que era a sua. E então, eu respondi no próprio podcast falando que, gente, eu não ofendi. Se eu ofendi, foi porque ele me ofendeu. Tipo, agora vamos responder as outras coisas que você levantou em pauta aqui, que de verdade. Ó. E teve esse corte viralizou, mas o podcast foi todo incrível, todo engraçado, e a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Porque... Amigo, você que começou, você postou um meme com um monte de zombaria e fixou nos comentários. Você postou ele primeiro. 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista, a hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito. Enfim, gente, o podcast, a gente faz um convite. A pessoa vai, se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode falar não. Foi uma honra receber você, Álvaro. De verdade, eu amei. Eu amo vocês. Isso é muito engraçado. Isso é muito legal. O podcast foi incrível. De verdade mesmo. Mas se você não quisesse, era só falar não. De verdade. Isso não é nem pauta a ser levantado. Pior. Você fala da comida, sendo que a nossa produtora chama todos os convidados ou assessores dos convidados perguntando o que quer comer. Tanto que teve episódios já com sushi, com pizza, com churrasco. E aí, o que aconteceu foi que a Mari que estava falando com você e ela não enviou o número da sua assessoria ou seu para a assessoria do podcast entrar em contato. Não sei se não quiseram mandar ou se ela esqueceu, enfim. Mas foi isso, tá? E aí, o padrão é o salgadinho e a bala fine, tá? Mas o que você pedisse ali, a gente ia entregar. Não custeou nada, sabe? Tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo no bolso, tentando me cancelar. Eu não estou tentando te cancelar, não tenho nem poder pra isso, Álvaro. Tudo começou com você me zombando lá atrás, numa casa com outros amigos, e, enfim, chegou em mim. Aí depois, no meu podcast, aí depois, com meme no TikTok aqui. Então, a real foi que você que tava me zombando do meu corpo, me humilhando ali, e eu só respondi, tá? Só respondi. E eu respondi me posicionando e pedindo respeito. Isso nem se pede. Aí tem essa parte. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. E ainda você não cancelada, eu gastei pra ser cancelada, mas você pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que tá super empolgada no projeto. Nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas. Enfim, mais uma vez tentando me desvalidar, né? Cara, se você não gosta de mim, tudo bem, sabe? Só não fica tentando me diminuir, velho. Sabe? Tipo, falar que faltou profissionalismo e que não sei o quê. Cara, te tratei bem o tempo todo, sabe? Recebendo você foi super legal. Sempre falo bem de você em todo lugar que eu vou.
Você nunca ouviu falar que eu falei mal de você, porque eu nunca falei mal de você. Tô fazendo meu corre, sabe? 12 anos na internet, trabalhando, fazendo, reinventando, fazendo o meu, sem subir em cima de ninguém, sem... Enfim, de verdade, cara. Eu nem sou acostumada a fazer vídeo aqui, vindo pra esclarecimento, etc e tal. Mas tô vindo porque é melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre resolvi fiz o meu corre aqui, na minha, gravando meus vídeos na minha. E resumindo, ela disse que é pra ele parar de falar do corpo das pessoas, porque ele já fez isso antes, falou lá atrás, falando do corpo dela, e se incomodou. Só que ele não seguiu não respeitando ela. Depois desse pronunciamento da Camila Loures, ele se pronunciou de novo, pegando os pontos que ela disse que foi ele que teria falado supostamente do corpo dela primeiro, dizendo que não. Ela puxou o assunto de corpos, falando do corpo dele antes dele emagrecer. Quem levantou pauta de perguntar Camila Loures? Você é doida, minha filha? Quem levantou pauta de perguntar o corpo dos outros foi você e a Mariana. Quer dizer, a Mariana perguntou sobre o meu emagrecimento, que não tem nenhum problema. Mas quem perguntou foi você. A conversa se iniciou perguntando sobre o meu peso. E assim, a conversa seguiu porque você também é uma ex-obesa. Se você não aceita isso, você é uma ex-obesa. Então eu vou botar aqui pra você ver o seu próprio podcast. Como virou a chave, né? Qual foi seu maior peso, assim? Que foi onde você Eu falou? cheguei a pesar 130 quilos. 130? É porque é alto, né? É porque eu já cheguei a 115, amigo. Você falou do seu também? Não, mas é que eu sou muito alto, né? Imagina eu, 115, baixinho, então. Não, é. Mas... Deus passado nos condena. Você era muito imensa mesmo. Imensa. E você ainda concordou que era imensa. Você não vinha aqui levantar pautazinha de militância de um homem falando sobre o corpo da mulher, porque foi você que começou falando do meu corpo, perguntando do meu peso. Para de ser sonsa, menino. Se você sente que o seu passado é constrangedor por você ter sido obesa, aí já não é problema meu. Aí é um ponto que ele toca, eu respeito, já pedi desculpa no outro vídeo, peço desculpa mais uma vez. Não sabia que isso lhe afetava tanto, porque não vai você postar vídeo antes depois no Instagram. Inclusive postou um hoje. Então eu realmente não sabia que isso lhe afetava tanto, porque é uma coisa que a gente fala com toda naturalidade. Já nos falamos outra vez, quando a gente se encontra, a gente sempre fala sobre isso e tá tudo bem. Gente, isso aqui é uma brincadeira obesa, eu tô passando mal, tá? Agora que eu me toquei. Eu escondi mais. Não, eu não me vi bem. gente. Só que hoje, quando eu vejo os vídeos, eu falo, meu Deus. Não, mas tem um vídeo eu era uma imensa. Então, tipo assim, você quis trazer um assunto que já foi resolvido com todos os entes, tá? Mais uma vez, eu não ria do seu corpo, até porque eu era muito maior que você. Eu era maior que a família Loures inteira se juntar. Eu era imensa mesmo e não tenho vergonha de falar isso. Foram 3 anos pra eu poder emagrecer. Eu pesava 130 quilos, hoje em dia eu peso 95. Hoje em dia, sim, eu tenho um acompanhamento com um nutrólogo, mas foi um processo da minha vida que teria sido muito mais rápido hoje em dia se eu tivesse esperado. Com a ajuda de Monjaro de tudo, que eu não usei. Hoje em dia, que eu vou no nutrólogo, às vezes tomar uma coisinha ou outra. Mas foi duro. Se alguém duvidar disso, é só abrir o perfil do meu Instagram que vai ter lá todo o processo de emagrecimento. Mais uma vez, em nenhum momento falei do seu corpo, tentei desmerecer você no seu podcast, não teve isso. Eu só realmente achei que eu estava numa conversa com uma amiga minha. E tá tudo bem falar que você era imensa. Pra mim, né? Estava. Agora que eu sei que não, né? Deus me livre você fazer outro vídeo aí. Nem converso mais sobre isso com você. Tá bom? E até você mandou um WhatsApp. Eu não falar que eu sou injusta, houve essa conversa, tá? Do que eu queria comer, mas eu não queria incomodar. Então eu falei que queria comer qualquer coisa, só não esperava que a qualquer coisa ia ser um Doritos que estava guardado desde a época do bambolê no seu armário. No fim, vai o podre. Então eu esperei que você fosse botar pelo menos uma coxinha. Teve uma coxinha. Agora você querer dizer que você não teve intenção de me cancelar, trazendo esse assunto no podcast, você teve, Camila. Você teve. Eu não fixei comentário nenhum, até porque quem postou o vídeo foi a Rafa. Ela me chamou pra collab, você sabe, quando chama pra collab, a única autora do vídeo é que consegue fixar. Então essa culpa também eu não carrego. É melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre resolvi, fiz o meu corre aqui. O que tem a ver? Gravando meus vídeos na minha, pro meu público aqui, entendeu? O que tem a ver? Puxou a pauta de militância, mas tentar me cancelar mais ainda, você não vai conseguir, você vai pra banco, você vai, Camila! E o que eu tô com mais ódio é que postaram a mesa do podcast e hoje tem hambúrguer, tem sushi, tem coxinha, tem um monte de coisa. E eu tive que me contentar com o Doritos, rasgando-me agora com a Coca Zero. Que eu amo Coca. Você arrasou na Coca Zero. Essa conversa teria sido menor se você tivesse prestado atenção no próprio podcast que eu estava participando, no seu. Porque o tempo todo você ficou mexendo no celular. Isso aí você pode ver na íntegra aí, que tá aí ao vivo, né? Então, a todo momento eu conversei com a Mariana e ficava olhando pra você, porque teve uma hora que eu fiquei constrangida.
constrangido do tanto que eu estava conversando apenas com a Mariana. Que aí sim eu fiquei constrangido quando eu percebi que eu estava conversando só com a Mariana e você mexendo no celular. Escondendo o celular e atrás de um calendário. Sabe que bexiga que tinha na mesa que ela ficava assim, ó. Aí sim eu fiquei constrangido. Então seja profissional ou venda podcast pra Mariana. Ou fecha esse quiosque. Já que você... Ai, gente, é isso, tá? Depois disso, a Camila Loures foi questionada por um seguidor por que ela chamou ele pro podcast dela, porque ela quis que ele fosse participar. Ela ainda tem esse rancor antigo dele de 2 anos atrás que tudo isso aconteceu, e agora essa história tá vindo à tona pra internet. Essa pergunta e outras desse mesmo estilo aqui, falando por que eu convidei ele então pro podcast, gente, eu não imaginei que ele ia me zoar mais uma vez. Porque já tinha sido resolvido. E eu já tinha falado que eu não gostava dessa zoeira. Então, mais uma vez, ele levantou a pauta no podcast, me zoando. Entendeu? E aí, de novo, eu peguei e falei, a gente já teve uma treta dessa. Gente, lembra? E resolvemos. E aí, entendeu? Então, foi ele que puxou no podcast. Sacou? E quando acabou o podcast, foi ele que trouxe no meme na internet de novo, fixando o comentário meu. Então, tipo assim, é só posicionamento. Todas as vezes que eu falar é sobre posicionamento, pedindo respeito pra parar. Porque eu nunca comecei. Eu só era eu. E desculpa, cara. Corpo não é zoeira. Não é zoeira. Enfim, gente, de verdade, não é uma treta de Tim Camila, Tim Álvaro. É só uma resposta, e, cara, por mim tá resolvido. Sobre isso, ele já respondeu no último vídeo que não foi ele que fixou comentários sobre o corpo da Camila Loures, e sim a Rafa Uckmann, que foi a pessoa que tá participando em collab da publicação, que eu deixei o print pra vocês no início do vídeo. Então o Álvaro não carrega essa culpa, e tudo isso aconteceu por absolutamente nada. Assim, um erro de comunicação. Porque a gente não pode invalidar a adulta Camila, mas também eu não acho que o Álvaro tenha ferido direito humano nenhum fazendo aquela brincadeira, porque tanto tá no podcast, quem puxou esse assunto sobre peso foi a Mari e a Camila Loures falando sobre o peso dele, e a Camila Loures concordando, dizendo que, tipo assim, era 15 quilos mais magro do que o Álvaro. Então os dois, na teoria, ali na brincadeira, no conceito da brincadeira, eram imensos. Eu também sou um ex-gordo, e eu tenho lugar de fala nessa conversa. Mas enfim, tropa, eu acho que eu trouxe todos os dados e fatos pra vocês entenderem do que eu tô falando, mas antes aí, tropa, meu nome é Fábio Pacheco.